Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Quando você pensar que está no fundo do poço, lembre-se do Joel, que tenta passar pano para Bolsonaro de forma tão vergonhosa, que consegue ser esculachado até mesmo pelo camarote. Espia. Ô Joel, quero te ouvir também sobre a defesa do ex-presidente Bolsonaro, com o que nós ouvimos hoje, porque você sempre bate num ponto que, para você, me corrija se eu estiver errado, tá? Não há comprovação, no seu entendimento, da participação do Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro. Então, queria entender qual é a sua interpretação sobre isso, que você sempre teve, e como ela aparece hoje na defesa do Bolsonaro. É o seguinte, existem duas coisas contra o Bolsonaro nesse caso todo. A delação do Mauro Cid, mas que é uma delação mentirosa, contraditória, que deveria ser completamente rejeitada, e a opção da PGR de aceitar um pouco e tirar parcialmente os benefícios do Mauro Cid, segundo o advogado do Bolsonaro, inexistente, isso aí não deveria valer. E o segundo é a tal da minuta. Mas essa é uma minuta de ou estado de sítio ou estado de defesa que foi assumidamente pela própria defesa discutida com os generais, foi sondada aquela possibilidade, quando ele recebeu a negativa daquilo, ele acabou não fazendo. Especificamente o 8 de janeiro, que a PGR vê como a culminação de todo aquele processo. Veja, em todas as discussões que o Bolsonaro teve, em todas as discussões que estavam acontecendo ali ainda naquele 2022, elas visavam um golpe que dependia de uma certa comoção popular, provavelmente de um rapto ou até assassinato de ministro do Supremo e de um ato do presidente Bolsonaro, ainda presidente, com um decreto de que consumaria o golpe. E isso o Bolsonaro não fez e foi embora. A defesa não entra tanto no ponto de por que o Bolsonaro não debelou aquela multidão. E é verdade, ele não dissuadiu a multidão, ele não falou para a multidão ir para casa. Mas ele também não incentivou, né? Ele também não insuflou aquela multidão. Então não tem ligação nenhuma. Aquela multidão e aquelas pessoas que continuaram tramando o golpe agiram por conta própria depois da passagem do poder. Camarote? Não, é mais grave, eu acho, Joel. O Bolsonaro, você tem mensagens, ele determinando, inclusive, para o comando do Exército e fazendo determinação, tem ali coisa expressa que era para manter aqueles acampamentos. Então é muito grave, isso está no processo, isso é gravíssimo, porque os comandos não queriam, especialmente o alto comando do Exército, para aquilo ali era insubordinação total. Isso quebra toda a lógica da disciplina das Forças Armadas, que é um pilar fundamental das Forças Armadas. E não era só aqui no QG do Exército, era em todo o Brasil. E a determinação para ficar partiu do Bolsonaro. Muito brevemente, é verdade sim, Camarote, em 2022. Em 2022 ele disse para não tirarem, aquilo continuou, aquilo se prolongou para 2023. E ali nem era mais o Bolsonaro que mandava. E a defesa dele ressaltou que uma possibilidade de tumulto popular, que foi o bloqueio das estradas, essa sim o Bolsonaro mandou que saíssem das rodovias. Então fica aquilo. O que parece, no final das contas, Bolsonaro não queria se queimar completamente insuflando aquilo, mas ele queria ver no que ia dar. Mas ali, e nisso possivelmente já está incriminado. Ali eu acompanhei bem, Joel. O fato do Bolsonaro, no primeiro momento ele fica em silêncio na segunda-feira pós-eleição. A paralisia já estava chegando tudo. Vem Ciro Nogueira e outros ministros e falam, presidente, ou você manda desbloquear rapidamente, ou é seu governo que vai estar ameaçado. Isso vai para sua conta, porque isso daí vai estar, e são relatos que aconteceu naquela ocasião, ou isso vai no colo do produtor agrícola que votou no senhor, vai no colo do industrial que votou no senhor, ou seja, é seu eleitorado que está sendo prejudicado. E aí é que Bolsonaro dá o comando para as pessoas saírem. Mas no primeiro momento, ele chegou a namorar com o caos. Ele olhou, ele ficou em silêncio, mas acabou debelando, mas acabou pedindo os motivos, assim como por que ele não assinou o decreto? Provavelmente por medo, de que não ia dar certo, enfim. Porque não teve apoio do Exército. Os motivos dele a gente pode discutir, mas ele de fato pediu para os caminhoneiros desbloquearem as estradas, isso é verdade. Todas essas discussões sobre culpa, né, a gente está sempre tendo que voltar ao mesmo ponto. Quer dizer, será que certas ações de cada um dos participantes configurou já uma tentativa, ou era uma cogitação, ou era um ato preparatório, ou era já uma tentativa mediante violência? A discussão se dá muito nisso, né? E as defesas estão dizendo, não, o pior que o meu cliente fez foi aqui, no máximo seria um ato preparatório, que nem punível é. Mas pela nossa lei, a lei de defesa do Estado Democrático de Direito fez a opção consciente de dizer, não, vai ser punida a tentativa mediante violência e grave ameaça. E ao não punir, ela jogou toda a discussão nisso. O quanto é tentativa, o quanto é preparação, é uma discussão quase metafísica, muitas vezes, mas que é a nossa legislação que, a meu ver, não foi estrito bastante e acabou abrindo esse espaço. Mas o Procurador-Geral da República, Joel, ele cita episódios extremamente violentos. Sim, eu me lembro do terror, volta a falar A Noite do aqui. Fogo, sim. Poucas pessoas... Eu estava ao vivo aqui, ao vivo. Você não sabe o ambiente que Brasília viveu naquela noite de 12 de dezembro. Perfeito, Camarote. Foi uma das coisas mais assustadoras. Isso. E depois ainda teve a tentativa de explodir um caminhão. Às vésperas do Natal, né? Mas daí cada uma das defesas vai dizer, tá bom, mas o meu cliente não tinha nada a ver com isso, não participou disso.
disso. Essa é toda a discussão. Flávia. Por isso a imputação de organização criminosa, né, deles serem membros de uma organização criminosa. Eu gosto sempre de sublinhar isso porque é um ponto importante. Essa organização criminosa que entre julho de 2021 e janeiro de 2023 empreendeu ataques contra autoridades eleitorais, ministro do Supremo Federal em particular, contra o sistema eleitoral, tentativa de obstrução de chegada de eleitores e também atos violentos que culminaram com o 8 de janeiro. Numa conversa hoje com o professor Fábio de Sá Silva, ele chamava atenção para isso. O fato de não ter uma mensagem, uma ordem, uma assinatura, não diminui a culpa ou a responsabilidade de um líder de organização criminosa, e me parece que essa imputação feita pelo Procurador-Geral da República se relaciona a esse conjunto de atos, de acontecimentos, de reuniões, de mobilização que Bolsonaro empreendeu ao longo aí, sobretudo do período que antecedeu as eleições até a posse, até o início do ano de 2023.